Olá! Dando sequência ao treinamento em interpretação de sonhos, a partir desse vídeo eu vou falar de temas mais específicos. No primeiro, eu falei de uma maneira mais abrangente sobre os sonhos. E eu decidi começar pelo conceito de símbolo, por dois motivos. O primeiro é que se você não entende o conceito de símbolo, você também não vai entender o que é um sonho, pelo menos não na abordagem que Jung propõe. E o segundo é que, se você entende o conceito de símbolo, muito provavelmente você vai se apaixonar pela psicologia analítica. Eu entendo que o conceito de símbolo é central e concordo com a Aniela Jaffe, que escreveu o livro O Mito do Significado, no qual ela afirma que a busca de sentido foi o principal empenho de Jung ao longo de toda a sua vida. A tese que ela defende é de que o mito de Jung, e por extensão da própria psicologia analítica, já que ela é a cara do seu criador, foi o mito do sentido. E com o conceito de símbolo, eu entendo que a psicologia analítica oferece uma alternativa séria, concreta, para enfrentarmos o niilismo, esse vazio estéril que acompanha a modernidade. Nós vivemos em um mundo sem sentido, sem significado. O que seus sonhos podem fazer é criar um significado pessoal, mais ou menos, fazendo a brincadeira, como a propaganda antiga de caderneta de poupança, que falava que era pessoal e intransferível. Então, o sentido que você pode construir para sua vida vai ser pessoal e intransferível. E eu decidi começar de uma maneira diferente, vamos dizer, talvez mais didática ou mais intuitiva. Ao invés de abordar conceito psicológico e falar de psicologia, eu prefiro começar falando da etimologia, da origem da palavra símbolo, que vem da Grécia. Vamos começar falando de dois substantivos gregos. O primeiro é simbolé. Simbolé é a articulação de cotovelo ou de joelho, mas também pode significar junção, contrato ou reunião. O outro substantivo é simbolon, que é um objeto partido ao meio. Essas duas metades, quando reunidas, serviam para confirmar um compromisso ou eventualmente até uma dívida assumida anteriormente. Uma coisa que a gente pode derivar então desses substantivos gregos é que simbolização é igual a articulação. Nós vamos voltar nisso depois. E agora eu vou trabalhar dois verbos gregos. O primeiro é simbalém. Simbalém significa juntar. O seu oposto, diabalém, significa, claro, separar. Aqui vale a pena fazer um pequeno comentário. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, interpolações posteriores derivaram que esse verbo grego, diabalém, desse origem à palavra diabo, já que o diabo separa o homem de Deus. É claro que na Grécia não havia nenhuma divindade com as características do diabo, nem mesmo Hades. O diabo é uma criação cristã. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, apenas para fins de memorização, de fixação de conteúdo, é um pensamento que a gente pode ter, que o simbólico une e o diabólico separa. Mas se o simbólico une e o diabólico separa, onde é que entra o papel da consciência? Então vamos lá. Deixa eu ler um trechinho do Jung, para ficar mais claro. Jung fala o seguinte: depende da atitude da consciência que observa se alguma coisa é símbolo ou não. Depende, por exemplo, da inteligência que considera o fato dado, não apenas como tal, mas como expressão de algo desconhecido. E mais para frente ele fala ainda: essa atitude que concebe o fenômeno dado como simbólico, podemos denominá-la atitude simbólica. Vamos voltar num exemplo que eu dei no primeiro vídeo e que é comum.
Eventualmente, ou com muita frequência, as pessoas confundem a sensação de um sonho com a veracidade objetiva e concreta da mensagem do sonho. No vídeo anterior, eu mencionei um sonho no qual a sonhadora sonhou com uma suposta traição do seu marido e considerou aquilo como uma verdade absoluta. Ponto. Faltou atitude simbólica nesse caso. Faltou essa participação da consciência. O próprio conceito de símbolo, como o Igor já falou, pressupõe a participação da consciência. Quando a sonhadora falou, meu marido está me traindo, ela excluiu qualquer possibilidade do simbólico aparecer. Então a consciência tem sim um papel decisivo nisso. Ela determinou qual seria o significado do sonho. E aí, nesse caso, também, voltando a uma coisa que eu falei no primeiro vídeo, a atitude dela, que é muito comum, a maioria das pessoas realmente age assim, a atitude dela é muito parecida com o que nós também já comentei, como a gente vê na Bíblia, os sonhos da Bíblia. A postura dela é idêntica, por exemplo, à mulher de Pilatos, que na véspera da crucificação teve um sonho, e o sonho revelou que Jesus era inocente. Então o sonho não tinha nada a ver com ela, era apenas um sonho profético. Esse tipo de postura com sonho, essa atitude, mata o simbólico. Ao fazer isso, impede a transformação da personalidade. Trava o que a gente chama de processo de individuação. Que vai acontecer, como um rio, ele vai acontecer. Mas se você colocar bloqueios, esse rio deixa de fluir pelo canal que seria o melhor e vai vazando por lugares que não deveriam aparecer. Uma atitude simbólica diante desse sonho vai fazer com que a sonhadora observe as imagens que aparecem, que a imagem do seu marido e a imagem da suposta amante, como sendo partes da sua própria psique. Nesse caso, a imagem dessa suposta amante tem características imaturas, quase que infantis. E não dá para você dizer com um sonho se uma relação acabou ou está acabando. Eu também falei no primeiro vídeo, é importante ter uma série de sonhos. Se você pega um sonho isolado e fala, olha, seu marido está te traindo, então termina o casamento, é algo até antiético. Mas a série de sonhos, se nessa série de sonhos a imagem do marido for uma imagem problemática, se na série de sonhos a imagem do marido não estiver se relacionando com a consciência da sonhadora, então você tem algo mais consistente para falar a respeito de algo inconsciente na relação, mas nunca sobre uma possível traição. E, bom, se a sonhadora trouxesse o sonho para si mesma, ela teria que se confrontar com essas características presentes na imagem da suposta amante, que é o que a gente chama de sombra, e a imagem do marido é a imagem da personificação do próprio inconsciente, que a gente chamaria de ânimos. Esses conceitos ficam para depois. De qualquer forma, ao confrontar a imagem da sonhadora, que isso é desagradável, trabalhar com sonhos, portanto, nunca vai ser visto como algo gostoso, prazeroso. Você tem desafios. Você tem que olhar para si mesmo e admitir questões delicadas, difíceis. Então, admitir que você está sendo imaturo ou às vezes infantil não é uma tarefa fácil, mas é indispensável se você quer amadurecer. O tema de símbolo não vai acabar nesse vídeo não. No próximo eu vou continuar abordando esse tema. Eu decidi fazer vídeos um pouco mais curtos, seguindo o conselho de um amigo meu, e eu acho que está certo, que no YouTube ninguém tem muita paciência com vídeos longos. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre símbolos. Até lá!